E eu convido você então a abrir a Bíblia em Lucas, no capítulo 18. Lucas, no capítulo 18. E a gente vai ler a partir do versículo 18. Lucas 18, a partir do versículo 18. Lucas 18, a partir do versículo 18. O subtítulo seu aí provavelmente deve ser o mesmo que o meu. Jesus e o homem rico. E eu leio na NVI, e diz assim a palavra do Senhor. Certo homem importante lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus: Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: Falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um grande tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: Como é difícil aos ricos entrarem no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isto perguntaram: Então quem pode ser salvo? Então Jesus respondeu: O que é impossível para os homens é possível para Deus. O que é impossível para os homens é possível para Deus. E eu dividi essa passagem em 3 partes. A gente vai falar um pouquinho desses 3 partes que eu separei para vocês. Quem é Jesus? Quem é o seu tesouro? E quem pode ser salvo? Quem é Jesus? Quem é o seu tesouro? E quem pode ser salvo? São 3 perguntas, então, que a gente vai olhar para esse texto para tentar achar algumas respostas dentro desse texto. Quem é Jesus? Se você voltar aí um pouquinho no começo, versículo 18, certo homem importante perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Versículo 19, por que você me chama bom? Respondeu Jesus: Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. E aí, o que a gente lê um texto desse, e a gente fica meio confuso. Como assim? Jesus, ele não é bom? Por que Jesus ele fala isso? Mas Jesus não é Deus? Porque ele fala: por que você me chama bom? Só tem um bom, e esse bom é Deus. Bom mestre. Por que Jesus fala isso? Vocês já se perguntaram isso alguma vez? Porque o que Jesus está tentando fazer aqui, ele está instigando este homem a pensar em uma coisa. Ele fala: quem é bom? Deus é bom. Não existe outro que seja bom senão Deus. Porque quando ele chega para Jesus e fala assim: bom mestre, ele está colocando Jesus no mesmo patamar dos outros rabinos, dos outros mestres judaicos. Ele está colocando Jesus como qualquer outro bom mestre. Jesus é um bom mestre. Jesus é aquela pessoa como qualquer... Você olha, não, a boa Edna, o bom Gustavo é uma pessoa boa. Jesus é uma pessoa boa. Aí Jesus, ele já vai falar para ele, já vai direto ao ponto, eu falo assim: não tem ninguém bom.
Ninguém. Não é isso que o apóstolo Paulo vai fazer em Romanos capítulo 1, 2 e 3? Não há um justo, nenhum sequer, ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram. Não há um único sequer bom. O apóstolo Paulo ele vai aprender essa teologia de quem? Então o apóstolo Paulo entende muito bem isso aqui, ele vai elaborar isso aqui um pouco mais. E aí Jesus fala, não existe ninguém bom, nenhum bom. Só Deus é bom. Então o que ele está tentando fazer é, eu não sou bom como os mestres de vocês. Eu não sou bom como você costuma olhar para as pessoas e ver, ó, isso aqui é bom. Quando nós nos aproximamos de Jesus, nós temos que tomar uma posição. E como disse C.S. Lewis, ele fala assim, quando você chega em Jesus, só tem 3 opções que você pode ter para você olhar para Jesus e responder quem é Jesus. Ou Jesus, ele é um mentiroso, ou Jesus, ele é um lunático, ou Jesus, ele é quem ele diz que ele é. Por quê? Jesus, ele é um mentiroso, em primeiro lugar. Se ele, dizendo que ele é Deus, porque Jesus disse que ele era Deus, Jesus se colocou como Deus. Aliás, os judeus querem matar Jesus. Se você ler o Novo Testamento, você vai ver que os judeus querem matar Jesus, por quê? Porque ele se iguala como Deus. É por isso que eles querem matar ele. Então Jesus, quando nós chegamos para Jesus, nós não podemos assumir que Jesus é um bom mestre. Porque é isso que esses teólogos da teologia liberal, essas pessoas vão tentando, vamos trazer o Jesus da história. Aí o Jesus da história é quem? Não, como disse Bultmann ele fala, você tem que ir descascando a cebola para chegar no Jesus da história, que é o centro da cebola. Quem é o Jesus da história para os liberais? O Jesus da história para os liberais é o Jesus que é um bom mestre, que é o bom reformador social. Jesus nada mais é do que um homem que viveu bons princípios e impactou a sua sociedade. Mas morreu e continua morto. Ele não é Deus. Bom, se você assumir isso, você tem que assumir que ele é um mentiroso. Por quê? Porque ele disse que ele era Deus. Ele está mentindo que ele é Deus. Ele está falando uma coisa que ele não é. Em segundo lugar, você tem que assumir ou que ele é mentiroso ou que ele é um lunático. E essa aqui é uma opção que nós temos hoje. Porque tem muito doido por aí falando que ele é Jesus. Estou mentindo? O que mais tem aí é doido falando que, não, eu sou Jesus, eu voltei, eu sou o Filho de Deus. E aí o nosso Jesus, o verdadeiro Jesus, já nos advertia disso. Muitos virão em meu nome dizendo que sou eu, mas vocês não acreditem nisso. Porque assim como o raio passa de um lado para o outro, todo mundo vê, assim será a volta do nosso Senhor. Então, ou ele é um mentiroso, ou ele é um lunático, porque ele pensava que ele era Deus e ele não é. Ele é só um doido que passou pela Galileia, que passou pela Judéia, e fez tudo o que ele fez. Ele é só um doido fazendo isso. Ou a única opção que serve para a gente, a única opção, na verdade, que é a verdadeira e que é a real, que a gente pode tomar é essa. Ou Jesus é Deus. Ou Jesus é aquele que ele diz que ele é. Então nós não podemos chegar para Jesus, Jesus é um bom mestre. Jesus tem bons princípios. Jesus foi um bom líder religioso. Ou Jesus é Deus. Ou ele é um mentiroso ou lunático. Não tem meio termo com Jesus. Ou ele é quem ele diz que ele é, ou ele é um mentiroso. Então, é isso que ele está colocando nesse texto aqui. Por que você me chama bom? Só Deus é bom. O que Jesus está fazendo aqui? Ele está provocando este homem, ele está provocando esse jovem rico ao quê? A que ele enxergue quem Jesus é. Eu não sou um bom mestre, eu sou Deus. Eu sou Deus. Então, quem é Jesus? Jesus é Deus. Em segundo lugar, esse texto ele vai falar um pouquinho, se você continuar lendo aí, volta no versículo 18, e diz assim no versículo 18: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O que farei para herdar a vida eterna? Você conhece os mandamentos.
Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse Jesus, falta-lhe ainda uma coisa, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Depois, venha e siga-me. O que Jesus está fazendo aqui? O que ele está tentando, tentando mostrar para este homem e tentando mostrar para nós? Quem é o seu tesouro? É o segundo ponto da nossa pregação. Quem é o seu tesouro? Ou o que é o seu tesouro? Aonde está a sua confiança? E esse rico, esse jovem rico, ele é rico em duas coisas. Esse texto nos deixa muito claro que ele é rico em duas coisas. Ele é rico em quê? Em riqueza, em dinheiro, ele tem posses, ele é um homem rico, de muitas posses. Mas em segundo lugar, ele é um homem moralmente perfeito aos olhos da sociedade. É um homem correto, é um homem moral, é um homem que obedece às leis do Senhor. Então, o que ele vai chegar para Jesus, na verdade, o que ele está tentando fazer com Jesus, a pergunta, se eu posso parafrasear a pergunta dele, Jesus, eu tenho tudo, mas ainda me falta algo, o que é? Jesus, eu estou caminhando nessa vida, eu já cheguei no topo, eu consegui tudo, minha vida está aí, eu tenho o que eu preciso, eu tenho o que eu quero, eu sou um homem rico, bem estabilizado, as pessoas me respeitam, eu sou um líder no meio das pessoas, as pessoas por onde eu passo, eu sou bem visto, eu não defraudo ninguém. Então, mas ainda, eu sinto, Jesus, que ainda falta alguma coisa. Jesus, o que falta? Tem mais alguma coisa que falta. E a resposta de Jesus para ele é qual? Qual é a resposta de Jesus para ele? A resposta de Jesus para ele é: vai e vende tudo que ele tem. Vai e vende tudo que você tem e dá aos pobres, que você vai ter um tesouro no céu. Vai e vende tudo que você tem. Porque ele pergunta, como que eu vou herdar o reino? E aí Jesus ele cita ali os mandamentos, e aí o homem fala, eu obedeço. Tá, alguma coisa te falta. Vai e vende tudo que você tem. Mas essa pergunta de Jesus, ou essa afirmação, ou essa ordem de Jesus, ele está querendo mostrar o que para ele? Que você tem tudo, mas você não tem nada. Que assim como o rico e Lázaro, que nós estudamos há 2 semanas atrás, o rico e Lázaro, assim como o rico, ele não tem nome, porque ele só é um homem rico. Por quê? Porque a única coisa que ele tem é dinheiro, ele não tem mais nada, ele só tem dinheiro. Assim é aqui também. Ele fala, você tem tudo o que esse mundo valoriza, você tem tudo o que as pessoas querem, que as pessoas valorizam, mas tudo que você tem e tudo que você acha que você tem que tem valor, não vale nada. Nada. É melhor que você vá e venda tudo isso e dê aos pobres. E então, ele vai mostrar que esse homem, ele está totalmente, completamente fora do reino de Deus. Completamente fora do reino de Deus. E aí você já começa a se fazer umas perguntas. Como assim, Rodrigo? O cara obedece os mandamentos, o cara é judeu, o cara está ali com Jesus. Como que ele está fora do reino de Deus? É isso que o texto está nos ensinando. Este homem, com toda essa moral dele, ele não tem nada e está completamente fora do que Deus deseja dele. Então, o que me falta? Essa pergunta eu vou parafrasear mais uma vez. O que me falta, Jesus? Resposta de Jesus: te falta tudo. Como assim, Jesus? Eu pensei que eu estava indo bem. Eu estava indo na igreja todo domingo, obedecendo aí as coisas, tocando no louvor, cantando, fazendo live no sábado, cantando música gospel. Eu pensei que eu estava dentro. Mas não,
Você pensou errado. O que te falta? Te falta tudo. Você não tem nada. Nada. Então nós podemos ter tudo, e não ter nada. Como que funciona isso? Por que Jesus fala isso? Por que eu estou falando isso? Por que ele não tem nada? Porque o centro da vida dele é o quê? São as suas riquezas. Aonde ele colocou a sua confiança, aquilo que ele pensa que ele tem, e que ele tem a sua garantia, está nas suas riquezas, está na sua reputação, está na sua moralidade. A sua esperança está colocada nele. Jesus, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? O que eu vou fazer com a minha força, com o meu braço, com a minha moral, com a minha perfeição moral? O que eu vou fazer para herdar a vida eterna? O que eu vou fazer, Jesus? O que eu vou fazer? Aí a minha pergunta para você é: quem é o seu tesouro? Aonde você tem colocado a sua esperança? Gente, vocês já perceberam que eu falo muito sobre dinheiro aqui? Muito sobre dinheiro? Talvez não declaradamente, não pedindo dinheiro para vocês, mas eu falo muito sobre dinheiro. Eu condeno dinheiro, eu não acho que você tenha que trabalhar, que tenha que ganhar dinheiro, que tenha que prosperar na vida. Eu acho isso, não. É um problema você trabalhar, você prosperar, você ganhar dinheiro? Não. Qual que é o problema? Qual que é o seu problema com dinheiro então, Rodrigo? O meu problema com o dinheiro é quando você coloca a sua esperança no seu dinheiro. Meu problema com o dinheiro é quando você deixa de fazer as coisas de Deus por causa de dinheiro, por causa de alguns dólares a mais no seu bolso. Esse é meu problema com o dinheiro. O meu problema com o dinheiro é quando nós deixamos a Deus para servir Mamon. Porque ninguém pode servir a dois senhores. Vai amar um e rejeitar o outro. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. A Bíblia é muito clara. Jesus deixa isso muito claro. Ou nós vamos amar o dinheiro e vamos rejeitar a Deus. Você não vai caminhar com os dois. Mas quando você coloca Deus no centro da sua vida, quando Deus é o seu tesouro e não este mundo, você pode ter toda a riqueza deste mundo, que não faz a diferença. Você pode então ser o homem mais rico do mundo, como era Jó, e fazer a oração que ele fez. Depois que ele perdeu todos os seus filhos, depois que ele perdeu toda a sua riqueza, qual que é a oração dele? O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Quem de nós pode fazer uma oração dessa aqui? Examina o seu coração, você faria uma oração dessa? Não estou falando nem se você é Jó, perdeu tudo que ele perdeu, não. Porque perto do que o dono do Amazon tinha, Jó tinha muito mais. Aí a gente não tem nada, que a gente não tem nada. Essa é a grande verdade, a gente não tem nada. Pensa no povo que não tem nada, é a gente não tem nada. E se a gente perder aquele nada que a gente tem, a gente já quer bravejar contra Deus. Não, porque Deus, Deus, como você ousou me tirar isso? Você vai ver, eu não vou mais na igreja. Meu amigo, a gente escuta essas coisas, a gente fala: ô Senhor, tem misericórdia. Você entende isso? Mas se a riqueza que você possui, ela é para a glória de Deus, para o bem do povo de Deus, para exaltar o nome de Deus, se Deus é o centro e não as riquezas, você pode ser rico, podre de rico. Por quê? Porque o centro da sua vida é Ele. Se você tiver, se você não tiver, não vai fazer diferença nenhuma. Porque é Ele. O seu tesouro é Ele. Então, o que Jesus está falando aqui? Você terá tesouros no céu. Mais uma vez, Jesus está falando o quê? Que Ele vai vender, Ele vai ganhar vamos vender tijolinho no céu. Gente, vai lá e vende tudo que você tem, traz no gavanzofo lá semana que vem e coloca aqui. Que você vai acumular um tesouro, uma riqueza no céu. É assim? Não, isso é heresia. Isso é heresia. Você não faz barganha com Deus. Por que nós entregamos os dízimos? Aqui. Porque Ele já deu, porque Ele já abençoou, porque Ele é o dono de tudo. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. Quando nós entregamos nosso dízimo aqui, a única coisa que nós estamos fazendo é: Deus, obrigado porque o Senhor deu trabalho, o Senhor deu saúde, é o Senhor que sustenta a minha casa.
E ainda assim ele diz em Malaquias: fazei prova de mim, se eu não abençoarei a sua casa. Gente, eu tenho uma prova para fazer com você. Se você é dizimista, e se já te faltou alguma coisa, se você já é fiel com Deus nos seus dízimos, nas suas ofertas, eu posso conversar com você e não te faltou nada, nada. Pode não ter o luxo, aquilo que você queria, mas você nunca deixou de ter onde morar, você nunca deixou de ter o que comer, você nunca deixou de ter o que vestir, e essa é a promessa dele. Ele não te promete luxo, ele te promete: você vai ter o que comer, você vai ter o que vestir, e eu vou estar com você e vou te sustentar. Não importa aonde, não importa como, eu vou estar com você. Essa é a promessa. Alguma coisa tem faltado para você? A gente é um bando de imigrantes nesse país. Alguma coisa te faltou? Até hoje aqui? E aqui o negócio é tão... tem gente que chega aqui, já chega e vai ganhando aquele monte de coisa, vai recebendo e vai sendo ajudado. Deus, Ele cuida da gente. Então, aonde está? Quem é o seu tesouro? É Deus ou são as coisas desse mundo? Porque se são as coisas desse mundo, aí sim, você tem que pegar um outro part-time para trabalhar no domingo à noite e não vir para a igreja. Você tem que parar de ajudar na igreja, por quê? Porque eu tenho que fazer meu dinheirinho, eu tenho que juntar dinheiro para comprar minha casa no Brasil, meu apartamento, mandar dinheiro, fazer isso, fazer aquilo. Ou aqui mesmo, comprar minha casa aqui. Mais uma vez, não é um problema você juntar e comprar suas coisas, não é. O problema é quando você começa a deixar Deus de lado para fazer essas coisas. Fazer Deus, tirar Deus e falar assim: então, a riqueza é o seu Deus e não Deus. Não se engane, você não serve a Deus, você serve as suas riquezas. Fui claro? Porque é assim que é. Você não serve a riqueza e a Deus. Você serve ou a riqueza ou a Deus. E se você serve a Deus, você usa a sua riqueza para a glória dEle. E Ele vai te sustentar. Então, ele é, como eu estava dizendo no começo, ele é o quê? Ele é um homem moral. Esse cara é um cara rico e, aos olhos dos outros, ele é uma pessoa boa. Ele é o cara que vai na igreja. Ele é o cara que levanta a mão no louvor. Ele é o cara que fala aleluia. Ele é o cara que até ajuda lá na igreja, carrega umas cadeiras, faz um negócio, dá o dízimo. Aos olhos das pessoas que veem esse homem, ele é o religioso perfeito. Só que existe uma diferença muito grande entre o religioso e o cristão. Existe uma diferença muito grande entre o religioso e aquele que serve ao Senhor, que ama o Senhor. E o religioso não herda o reino. O religioso está totalmente fora do reino de Deus. Ele é um religioso, ele não é um filho de Deus. E é um mundo de diferença aqui no meio. Esse homem, ele é um religioso perfeito. Perfeito. E é exatamente isso que Jesus está querendo demonstrar para ele. Você é um religioso perfeito. Então ele é rico. Lembra que, se você olhar, estudar o contexto do Antigo e do Novo Testamento também, história do primeiro século, riqueza está associada com o quê? Gente, riqueza no Antigo Testamento está associada com o quê para o povo de Israel? Bênção. Se vocês me obedecerem, o seu gado vai multiplicar. Não vai ter aborto. A terra vai manar leite e mel. Então, na cabeça deles é como? Não, se eu sou próspero, se eu tenho dinheiro, se eu tenho riqueza, eu sou abençoado. Aí você olha nesse contexto. E no contexto, por exemplo, dos fariseus, dos mestres da lei, os religiosos da época de Jesus, quem eram os homens mais ricos da época de Jesus? Os teólogos. Os teólogos. Não funciona assim hoje. Depende do lugar. Depende do lugar. E depende do que você prega também. Mas ele era rico, então ele era bem visto. A pessoa lá, não, tá vendo? Diante de Deus, que ele é um homem íntegro. Olha lá, um homem bom. Por quê? Porque ele é rico. Tá vendo Deus abençoando a vida dele, não?
E não é isso, exatamente isso que o livro de Jó vai totalmente contra, essa ideia de que se eu possuo, minha saúde está bem, se eu tenho dinheiro, se os meus filhos estão bem, se as coisas estão bem na minha vida, é um sinal de bênção na minha vida. Agora, se as coisas estão mal, é um sinal de maldição de Deus. Tem pecado na sua vida. Gente, o livro de Jó está aí para mostrar isso. O erro desse ensino. Sabe por que nós passamos por tribulações, por lutas, por coisas ruins, coisas que testam a nossa fé? Sabe por quê? Primeiro, porque Deus quer trazer esse crescimento na sua vida. E, gente, não tem um povinho mais difícil de fazer crescer do que a gente. A gente só cresce na base da pancada. Gente, quantos de nós crescem na hora da bênção? Fala pra mim. Seja sincero, analisa aí a sua vida. Quantas vezes você cresceu na bênção? Quando Deus está tudo dando bem, está tudo dando certo, as coisas estão acontecendo. Essa hora é a hora que nós vigiamos e tomamos cuidado para não cair, porque o negócio fica feio. Porque você já começa a subir na caixinha de fósforo e dar discurso. Tá vendo? A minha vida. Agora eu estou aí. Agora, quando passa naquele perrengue, ano de 2020... Eu não sei se você está vivendo o mesmo ano que eu, mas, gente, plantar igreja no ano de 2020 nunca foi meu sonho, plantar igreja. Foi a coisa do pastor. O pastor veio e ele vai. Não, Rodrigo, você vai. Tá bom, pastor. E aí, estava indo bem, dezembro, janeiro, fevereiro, março, o negócio estava acontecendo. A igreja lotada. Eu falei assim, gente, esse negócio de plantar igreja é uma coisa maravilhosa. Que coisa linda! Aí chega meio de março. Fecham as igrejas e tudo que acontece, aí você sabe, você viveu 2020 comigo. Gente, que ano! Mas é um ano, aí eu olho para cada um de vocês aqui. Sabe por que gente, sabe por que eu estudo tanto para pregar para vocês? Porque vocês são um povo que amam o Senhor. Porque vocês são aqueles, Deus chacoalha meu figueira, vai ficando, sabe quem? Aqueles que amam, os filhos. Vocês são os filhos. É por isso que eu tenho que vir aqui e eu tenho que me dedicar mesmo para chegar aqui e trazer alimento sólido para essa igreja. Por quê? Porque aqui estão os filhos e as filhas do Senhor. Ai de mim se não pregar para vocês. E dá prazer de vir aqui pregar para vocês. Dá prazer. Porque é o povo de Deus. É o povo que está crescendo, que está passando a luta, e a gente vai caminhar, e o negócio vai acontecer. Porque Deus é misericordioso, a gente está passando para crescimento mesmo. Então a gente cresce no meio da luta. E aí, ele é bem visto por todos. Ele é bem visto por todos. Por quê? É um cara abençoado. Tem riqueza, tem dinheiro, é bem visto. Por todo mundo vê ele bem. Por que ele também é bem visto? Ele também é bem visto. Ele ama as pessoas. Não é o que ele diz aqui? O que ele está falando aqui? Quando Jesus cita os mandamentos para ele. Olha, você não mata, não adultera. Mas tem um mandamento que Jesus não fala aqui, não sei se você percebeu. Ele deixa o 10º mandamento de fora. Não cobiçarás. Por que será? E aí, ele é uma pessoa, então, que na cabeça dele, ele está cumprindo qual dos da parte... Resumindo os 2 mandamentos. E eu não sei se você já percebeu o que eu estou fazendo, porque semana passada eu preguei sobre isso. Semana passada nós falamos sobre a lei, o resumo da lei. Ame ao Senhor e ame ao próximo. Na cabeça desse homem, ele ama o próximo. Ele ama as pessoas. Ele obedece a Deus amando as pessoas. Ele ama as pessoas. Então é uma pessoa respeitada. Então, aparentemente, ele é uma pessoa também humilde. Por quê? Porque ele está chegando em Jesus. Jesus está me faltando alguma coisa. Eu estou aqui, eu queria saber como que eu posso chegar. Como que eu posso herdar? O que eu posso fazer? É um homem. Gente, a gente olhando para esse homem, ele é um homem que tem tudo perfeito na vida. Se tiver um desse aqui no nosso meio, cara, aquele cara ali é santo. Aquele é... engana a gente também. Porque a gente não é Jesus, a gente não vê dentro do coração. Jesus vê. Jesus sabe, Jesus conhece. Para a gente aqui, aquilo ali é um santo. Mas esse jovem obedecia às regras.
Ele respeitava os líderes e a religião. Era respeitado por todos. E mesmo com tudo isso, estava completamente fora do reino de Deus. É por isso que eu chamei ele de o perfeito religioso. Aí Jesus ele vai falar para ele o quê? Você obedece a todos os mandamentos? A segunda parte? Você obedece a segunda parte? Vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres. Gente, Jesus é genial. Eu fico lá em casa, gente, e eu fico viajando nessas coisas assim. Eu posso falar viajando? Não posso. Eu fico viajando ali e falo assim, cara, Jesus é o cara. Ele é um gênio. Por quê? O que Jesus cita para ele? Você percebe que ele basicamente passa por cima do primeiro mandamento, ou dos primeiros mandamentos com relação a Deus. Ele vai direto para o próximo. Para o relacionamento nosso com o próximo. Não mata, não adultera, não faz isso. Com o próximo. Ame o próximo, em outras palavras. E o homem fala, estou tranquilo. E sai Jesus, estou dentro. Aí a pergunta dele é provocativa. E Jesus coloca o dedo lá na ferida. Você ama o próximo? Você obedece aos mandamentos? Então faz o seguinte, já que você tão ama o próximo, vende tudo que você tem e dá para os pobres. Você é um homem santo de Deus. Como diz o pastor Tales, você não anda, você flutua de santidade. Vai e vende tudo que você tem, é isso que Jesus propõe para ele. O que acontece com o homem? Qual que é a resposta dele? Ele se entristece e vai embora. Por quê? Porque ele é um homem muito rico. O que Jesus mostra para ele? Você acha que você ama as pessoas, que você obedece aos mandamentos de Deus? Você ama o seu dinheiro. O seu tesouro é o seu dinheiro. A sua confiança é o seu dinheiro. Você não ama o Senhor, você não ama as pessoas. Você entendeu isso? Isso fica muito claro, é por isso que ele vai embora entristecido. Porque isso fica muito claro para ele. E aí, na semana passada, a gente falou um pouquinho sobre o doutor da lei. E essas coisas é interessante trazer, porque talvez você não faça esse contraste. Semana passada, a gente falou sobre o doutor da lei. E o doutor da lei, ele faz a mesma pergunta que este homem no começo. No primeiro versículo. Qual que é a pergunta do doutor da lei semana passada? O que eu tenho que fazer para herdar um reino? Lembra? O que eu tenho... Jesus, o que eu tenho que fazer para herdar um reino? Lucas 10, se você não lembra da minha pregação semana passada, volta lá e lê o texto. O que eu tenho que fazer para herdar? Qual que foi a minha resposta na última semana? Alguém pode herdar alguma coisa? Quem pode herdar? Só o filho. Então, Jesus já podia ter acabado com a conversa aqui também. Meu amigo, você não sabe do que você está falando. Herança é para filho. Herança é para filho. Os dois têm a mesma pergunta. O jovem rico chega para Jesus, bom mestre, o que devo fazer para herdar? Você não faz nada para herdar. E nos dois casos, Jesus, ele faz o quê? Ele dá corda para eles. Mas se você olhar, existe um contraste entre um e outro. O que o doutor da lei, o mestre da lei, ele achava que ele cumpria? Com qual parte dos mandamentos ele achava que ele cumpria? Ele pergunta, lembra que Jesus pergunta para o doutor da lei, como que você lê? Como que você entende a lei? E ele fala? Toda aquela retórica, toda aquela coisa de teólogo, né? Fala bem, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E ame ao próximo como a ti mesmo. E aí Jesus fala o que para ele? Falou certinho, está dentro, passou, vai e faz isso e viverá. O homem querendo se justificar, fala o que para ele? Quem é o meu próximo? Qual que é aquilo que ele assume na cabeça dele? Bom, amar a Deus, tá tranquilo. Amar a Deus, eu estou dentro, amo.
Ah, é? Você ama Deus? E então, Jesus ele vai mostrar para ele, através do amor ao próximo, que ele não ama a Deus, contando a parábola do bom samaritano. Ele vai deixar muito claro que ele não ama. Você não ama, nem a Deus, nem ao próximo. Aqui, gente, Jesus está fazendo a mesma coisa. Só que aqui ele assume o quê? Que ele ama os homens, que ele ama as pessoas. Ele assume, esse jovem rico, ele assume que ele ama e que ele cumpre com a segunda parte dos 10 mandamentos, ou com a segunda parte do resumo da lei. Eu amo as pessoas. E aí Jesus ele vai mostrar para ele, você acha que você ama as pessoas, e dentro daquilo que ele acha que ele está obedecendo, gente, Jesus ele nem comenta do amor a Deus. Porque como diz a palavra do Senhor, se você não ama a pessoa com quem a pessoa que você vê, como você vai amar a Deus que você não vê? Ele nem fala de Deus, ele fala, você ama, então vai e vende. Você não ama. Ele destrói todo o argumento dele, tudo aquilo que ele achava, toda a confiança que ele tinha, toda a base que ele tinha para se justificar diante de Deus, para se achar bom, para fazer, toda a sua religiosidade, para ganhar, herdar a salvação, Jesus destrói, não sobra nada. É por isso que ele vai embora triste. E aí a pergunta que vem na cabeça daquelas pessoas que estão ouvindo Jesus, dos discípulos, gente, na cabeça deles, essa pergunta que vem. Outra paráfrase. Jesus, se esse é o padrão, se esse homem aí não é salvo, se esse homem não está no reino de Deus, se ele está completamente fora do reino de Deus, quem pode ser salvo? O que vai ser de mim? Se esse homem, que é rico, bem-sucedido, bem visto, o religioso perfeito, ele está completamente fora, quem é capaz de ser salvo, Jesus? É mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico ser salvo. Gente, Jesus está ensinando, mais uma vez, agora você volta lá para Lázaro, para a parábola do rico e do Lázaro. Jesus está ensinando que os ricos não vão para o céu? É isso que ele está ensinando? É isso que ele está ensinando aqui? É mais fácil, então, o pobre para o céu do que para o rico? Ele não está falando isso. Ele está falando, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha. E aí, você já pode ter ouvido isso. Não, lá em Israel, lá em Jerusalém, tem um portão, um lugar, aí você digita na internet. Aí você vai achar um negócio de pedra lá, que aí o camelo passa no meio, aí ele tem que passar ajoelhado, tirar a carga dele, ele passa ali no meio. Aquilo ali é o buraco da agulha, é o fundo da agulha. Essa lenda, ela vem do 11º século, mais ou menos de 1100. Tá? Nunca existiu esse lugar em Israel. Nunca existiu essa porta em Jerusalém. É lenda, é mito. Não tem. Não tem. É mentira. Tá? Se você já escutou isso, é mentira. Está errado. Falta de estudo. Não tem isso em Jerusalém. Mas, Rodrigo, então como que eu entendo? Não, então a palavra camelos é quase parecido com a palavra grega camilo. Que é o quê? Corda. Não, então é passar uma corda no fundo da agulha. É disso que ele está falando, porque um camelo não faz sentido, camelo, não. Agora, se for uma corda, aí muda um A e um I no final aí, não, tá vendo? É a corda. Não, não é. Não é. É camelo mesmo. É camelo, Jesus está falando de camelo. É mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha. Mas, Rodrigo, não tem como. É esse o ponto dado que Jesus está dizendo. E é só para o rico? É impossível para o rico ser salvo, é isso que Jesus está falando. Sim, Jesus, você está falando que é impossível para o rico ser salvo. É isso que eu estou falando, é impossível o rico ser salvo. Por que, Jesus? Porque ele é rico? Não. É impossível para qualquer pessoa ser salva, esse é o ponto. Ninguém pode ser salvo. É impossível, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que qualquer pessoa ser salva, porque salvação é pela graça.
Salvação não é obra, salvação não é justificação própria, salvação não é você, se eu sou rico, eu sou isso, eu obedeço, eu faço, eu aconteço. Eu sou o bom religioso. Sabe para onde você vai? Com toda a sua moral? Para o inferno. É isso que Jesus está falando nessa parábola. É isso que Ele está nos ensinando aqui. É impossível para nós sermos salvos. É por isso que eles perguntam, porque os discípulos que ouvem isso falam, não, se este homem que obedece está fora do reino, eles automaticamente assumem eles. Então eu sou pior dos pecadores, eu estou no sal. Vou para o inferno. E é isso mesmo que Jesus fala. Sim, mas o que é impossível para o homem, é impossível para o homem ser salvo. Mas o que é impossível para o homem, é possível para Deus. Porque a salvação vem do Senhor. Então ele vai embora triste, Por que ele vai embora triste? Já perguntaram por que ele vai embora triste? Porque ele nem debate com Jesus. Ele só vai embora triste, por quê? Porque ele encontrou com o verdadeiro Jesus. Porque ele encontrou com o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. E quando você encontra com o verdadeiro Jesus, quando você encontra com o verdadeiro Evangelho vai fazer isso aqui com você. Ele vai destruir todo tipo de justificação por obras que você tem na sua vida. Todo tipo de justificação por obras. Não vai sobrar nada. O Evangelho, quando ele é pregado por aquilo que ele é, quando nós entendemos as parábolas, as frases, o Novo Testamento e o Antigo Testamento, o que é Evangelho, não sobra lugar para justificação própria, não sobra lugar para salvação por obras, não tem espaço. A única conclusão que você vai chegar é impossível sermos salvos por nós mesmos. Nós precisamos de algo exterior a nós. É impossível. O Evangelho ele vai te trazer o desespero. Em primeiro lugar, ele vai te trazer desespero para depois te curar. Ele vai te levar ao ponto de, mas Jesus, eu não consigo. Jesus, eu não posso, eu não consigo. Eu não consigo, Jesus. Bingo! É exatamente aí que eu queria você. Você não consegue, mas eu consigo. Porque para você é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então, o Evangelho tira totalmente do homem, qualquer coisa, qualquer justificativa que ele possa se agarrar para dizer, tá vendo Deus? Como eu sou santo? Tá vendo Deus como eu sou bom? Tá vendo como eu obedeço os seus mandamentos? Tá vendo como... Tá vendo Deus? E Deus, tô vendo. E... o Evangelho, ele destrói com a nossa salvação por obras, ele destrói a nossa justificação, ele destrói a nossa independência de Deus, ele destrói o verdadeiro Evangelho. Esse homem encontrou com o verdadeiro Evangelho, ele encontrou com Cristo. E quando Cristo vem, minha irmã e meu irmão, ele destrói com as nossas bases. E aí você só tem uma coisa, não sobra nada, gente, só sobra uma coisa quando você tem encontro com Cristo, é Ele. É Ele. É só você e Ele. Jesus, eu não tenho mais nada, é só o Senhor mesmo. É só o Senhor. A minha confiança é o Senhor. Se o Senhor não é suficiente, poderoso para me salvar, eu vou para o inferno, porque não tem nada em mim. Não tem nada em mim. Então, redenção completa é o que Jesus exige de nós. Redenção total e completa. Ele não pede 99,9% de você, é 100%. Ou é nada. Ah, mas não, entreguei esse aqui. Jesus entra, a casa é sua, só que não entra naquele quartinho, não. Não, Jesus, mas tem isso aqui na minha vida, Jesus, mas é o meu pecado de estimação. Não, Jesus, não abre essa porta aí, não. Quando Jesus entra, ou Ele é o dono da casa, ou Ele é o Senhor da sua vida, ou Ele não é. Não tem meio termo com Cristo. É redenção total e completa a Cristo. Nenhum outro Deus além de mim. Você não vai ter outros deuses, esse é o primeiro mandamento. Você não vai ter outros deuses além de mim. Quem é o Deus desse homem? A riqueza,
É isso que Jesus está querendo mostrar para ele. Você, o seu dinheiro é o seu Deus e não é o Deus, o Senhor que é o seu Deus. Eu estou te apontando, eu estou te machucando. E se você ler Marcos, a mesma parábola em Marcos, Marcos ele relata que Jesus amou ele. Por que Jesus faz isso? Para machucar o homem, para que o homem vá embora triste? Não. O que Jesus quer fazer com esse homem? Ele quer machucar, ele quer levar ao desespero, ele quer colocar ele no canto, acuado. Para quê? Para ele cair em si e entender que ele precisa de Cristo. Gente, por que nós pregamos como nós temos, por que eu prego do jeito que eu prego? Para machucar os outros? Não. Eu prego como eu prego para você entender que não tem nada em você. Que você diante de Deus é um nada. Eu sou um nada. Nós somos pó e cinza. Nós somos salvos pela graça. Eu sou o que eu sou pela graça de Deus. Ah, Rodrigo, mas Deus te deu um dom de falar. Deus isso, Deus aquilo. Eu sou pó. Eu tive o privilégio de estudar onde eu estudei. Eu tive o privilégio de estar aqui. Eu tive o privilégio de ser treinado. Eu tive um privilégio de uma liderança que investiu em mim. São só privilégios. Eu não mereço nada, eu não sou capaz de nada, eu não sou ninguém. No dia que eu me achar alguém, que Deus me tire daqui. Porque é graça. E é só graça. Tudo que você tem na sua vida é graça. Tudo que você tem na sua vida é graça. Não tem merecimento em você. E aí tem duas respostas que a gente pode ter e que a gente geralmente vai ter com relação ao Evangelho. Quando a pessoa tem um real encontro com Cristo, tem duas possibilidades, gente, e só duas, não tem meio termo. Não tem o bom mestre. Ah, Jesus é um bom mestre. Não tem. Tem o quê? Ou revolta, ou redenção. As duas únicas respostas que você vai ter quando você pregar o Evangelho é essa. Ou as pessoas vão ranger os dentes contra você e vão te odiar pela pregação do Evangelho. Elas vão odiar a sua mensagem, porque a sua mensagem destrói totalmente a autonomia delas. A sua mensagem destrói totalmente aquilo que elas acham que elas são, pessoas boas. Elas vão se enxergar quem elas são diante de um Deus santo, monstros. A sua mensagem vai fazer isso com elas, e elas vão te odiar por isso. Por quê? Porque o ser humano odeia Deus. O ser humano natural odeia Deus. Ah, mas eu não odeio Deus, porque o Espírito Santo habita em você. Porque o Espírito Santo habita em você. Não é porque você é legal. Até isso, tudo isso, é graça. É graça. A segunda opção é redenção. É aquele ponto que você chega, Jesus, eu entendi, Jesus. Não tem nada mesmo. Não tem nada que eu possa te oferecer, não tem nada que eu possa fazer, não tem nada em mim, Jesus. É só pela tua graça. Jesus, me salva. Tem misericórdia de mim? Tem misericórdia de mim? Essas são as duas respostas que a gente pode ter quando nós chegamos para Cristo. E aí, se você olhou essa imagem, você parou para pensar nessa imagem, eu fiz essa imagem dessa maneira para poder mesmo causar uma incógnita, uma pergunta na sua cabeça. Mas, Rodrigo, você colocou aí para o homem é impossível, e você riscou, e fica parecendo que para o homem é possível. Para o homem é possível ser salvo. Mas a Bíblia está falando que para o homem é impossível. Por que você riscou? Não devia ser Deus ali. Para Deus tudo é possível. Sei lá. Eu coloquei essa imagem para provocar mesmo. Por quê? Porque para nós, como disse Jesus, sim, para vocês, é impossível ser salvo. É impossível ser salvo. Mas, porque Jesus Cristo veio, se tornou homem. Para nós agora é possível, por causa dele, por causa do seu sacrifício, por causa do seu amor, por causa da sua entrega. Ao homem agora é possível por causa de Cristo, nunca foi por causa dele. De nós, nunca foi por causa dele, o homem. Nós somos salvos por causa dele. Ele, autor e consumador da nossa fé. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, pela tua palavra. E te agradecemos, ó Deus, por tão grande salvação.
em Cristo Jesus. Deus, nós oramos a Ti, pedimos a Ti que o Senhor venha investigar, olhar o nosso coração, como diz o apóstolo Paulo em Coríntios. Nos ajudar a fazer essa autorreflexão, esse autoexame, para ver se nós estamos na fé. Ou se nós estamos confiando nas nossas riquezas, na força do nosso braço, na nossa própria santidade, na nossa justificação, em nós mesmos. E se existe em nós, ó Pai, qualquer sombra de autojustificação, Deus arranca em nome de Jesus Cristo e nos leva a entender que nós somos o que somos pela graça do Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Oh Jesus, obrigado pelos Teus ensinos, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor se tornou homem, vivendo a nossa vida, carregando os nossos pecados naquele madeiro. Nós Te adoramos, Jesus. Nós Te adoramos, Jesus. Amém.